sobre a morte, a consciência da alma na morte. Lucas 20, verso 38, está tanto na sua apostila como está aqui na projeção. Então lê comigo se você puder, vamos lá? Lê com o pastor. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Todos vivem. Então, para começar muito bem essa colocação aí, os mortos continuam vivos. A ideia de estar vivo para nós é estar nesta carne, não é isso? Estamos respirando, o coração batendo. Essa é a nossa compreensão de estar vivo. Mas para Deus os mortos vivem, porque o que deles foi guardado é a essência, é a alma, certo? Então a essência do ser humano é a alma. Essa capa que cobre a alma é o corpo. Eu costumo ajudar os irmãos a compreenderem da seguinte forma: nunca diga assim, eu sou um corpo e tenho uma alma. É o contrário. Você é uma alma que tem corpo. O corpo é só a casca. Como diz na palavra de Deus, a linguagem figurada, chama de casa, de barro. Então essa parte exterior nossa é a casa de barro, certo? Mas o que é você, o que te define é a sua alma. Você é um indivíduo, uma alma vivente. É essa alma vivente, o seu eu, não é? O seu eu não é seu corpo. Seu eu é a sua parte interior, o homem interior. Como os próprios judeus falam assim, homem interior e homem exterior. Você é um homem interior e é revestido de um corpo, tá certo? Então esta parte essencial que é você, na morte sai e é guardada. Como nós vimos ontem num texto, né, de Jó, que ele queria ser entesourado no Sheol. Entesourado é guardado como um tesouro, não é isso? Então é muito importante a gente compreender que tecnicamente estar vivo não é só estar nesse corpo respirando. Na Bíblia, as almas continuam vivas mesmo depois de passar pelo processo da morte. Existem alguns termos que eu uso, que como infelizmente existem seitas que usam e algumas aí que usam, que parece soar mal aos ouvidos. Mas nada mais é do que desincorporar. Alguém se ofende com essa linguagem? Desincorporar é sair do corpo, é desincorporar, separar a alma do corpo, certo? Então, o que acontece nada mais é do que você desincorpora, sai do corpo, e a alma vai para o seu devido lugar esperar o tempo que é necessário. Não vou nem entrar no mérito da questão, quanto tempo vai esperar. Não vai esperar. Aí é a aula de hoje, vamos ver. Ela está acontecendo, vamos ver agora. É a aula de hoje, devagarinho. Como nós fizemos ontem, tijolinho por tijolinho. Construiu alguma coisa ontem no seu coração? Construiu? Já construiu alguns legalzinhos? Vamos construir hoje de novo. Então, através de perguntas e respostas, nós vamos chegar lá. Avança para mim. A consciência da alma na morte. Perguntas e respostas. Avança mais um. O que a Bíblia sugere que as almas façam na morte? Então, mais uma vez vamos apelar para Jó. Jó, o patriarca, aquele que sofreu horrores, mas já tinha alguma noção, talvez alguma revelação sobre como seria do outro lado. Então, lendo o texto bíblico, ele vai dizer o seguinte, Jó 3, de 11 a 19. Eu vou ler que está um pouquinho pequeno ali na reprodução, então acompanhe pela sua folhinha. Jó está amargurado. Lembre-se que o contexto é de uma pessoa muito angustiada. Ele diz assim, por que não morri eu na madre? Ou seja, dentro, no seio materno.
quando ainda era um feto: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Queria morrer logo que nascesse. Ele preferia ter morrido logo que nascesse. É uma pessoa muito atormentada, né? E está aí falando com Deus. Deus, eu preferia ter sido um aborto. Por que não morri? Não expirei, né? Expirar é morrer, sair o fôlego de vida. Ao sair dela, ao sair da mãe. Por que houve regaço que me acolhesse? Regaço, colo. Por que alguém me acolheu? Deixasse eu morrer? É isso que ele está falando. E por que peitos para que eu amasse? Me deixasse morrer de fome. A gente está aqui ironizando, mas se você ler o contexto com a seriedade, o negócio é grave. É o homem pedindo para si a morte. Tá certo? J desgostoso, né, da vida. Verso 13: porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Primeira coisa que nós vemos aí no texto, a ideia de dormir e descansar. Então ele preferia estar descansando morto do que sofrendo vivo. Tá certo? Esse é o contexto. Aí diz assim, verso 16: ou como um aborto oculto, eu não existiria. Continua preferindo o estado da morte do que da vida. Como crianças que nunca viram a luz. É o aborto, né? A criança que morre no ventre. Aí ele começa a falar sobre o lugar onde supostamente iria a alma das crianças e dos mortos. Ele fala assim no verso 17: ali aonde? No céu Hades, no mundo dos mortos, na dimensão dos mortos. Os maus cessam de perturbar. Então, o maligno não tem liberdade para perturbar ninguém lá no mundo dos mortos. E ali repousam os cansados. Verso 18: ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do seu feitor. Quando houve escravidão aqui no Brasil, não é? Os negros tinham os feitores, eram aqueles que forçavam debaixo de chicote os negros a trabalharem. É um paralelo, né? Para você entender. Então, quando estava vivo, era só debaixo do chicote dos feitores. Mas na morte, supostamente não sofreriam mais os açoites. Tá certo? A ideia é essa, de parar de sofrer. Então vamos lá. Onde que eu parei? Verso 19. Ali está tanto pequeno como grande. Não tem a ver com estatura. Não é o PP, quem é outra referência. Não é o baixinho ou altinho, não é isso. Pequeno e grande. Pessoa que nesse mundo teve projeção, ou na sociedade, nasceu em berço, né, mais requintado, de família nobre, e aquela pessoa humilde. Pequeno e grande é isso. O servo livre de seu senhor. Então, dá a ideia de que todas as categorias de seres humanos param de sofrer o que sofriam em vida ali aonde? No mundo dos mortos. Certo? Se é escravo, para de sofrer o jugo da escravidão, os açoites. Se é criança, para de sofrer o que é que seja o sofrimento. Se é adulto, se é senhor ou escravo, cessa toda essa diferenciação que tem no mundo dos vivos. Amém? Isso aqui ainda é bem primitivo, não é? Tá aí, o livro mais antigo da Bíblia foi o Gênesis. Pelo menos aí, meus amados irmãos, Jó data de uns 4.000 anos aí para trás. 4.000 anos. Muito tempo, não é? Pra vocês terem uma noção de comparação, os evangelhos têm 2.000 anos, tem a metade. Então, há 4.000 anos atrás,
Jó teria proferido essas palavras, já tinha uma noção do que seria o cessar de sofrer assim que a pessoa morresse. Tá bom? Basicamente é isso. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Eclesiastes já é um livro 1000 anos depois, mais ou menos há 3000 anos. E é bastante distante do nosso tempo, né? Eclesiastes já seria por volta do ano 1000 e alguma coisa, antes de Cristo. Certo? E diz assim, capítulo 9, verso 10. Leiam comigo para vocês participarem. Vamos lá, dá para ler? Eclesiastes 9, 10. Leiam comigo. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no Sheol, traduzido no além aqui em português, na sua Bíblia, mas não, Sheol, está lá o nome da dimensão dos mortos, tá certo? Nessa passagem. No Sheol, o que acontece no Sheol? Para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Cessam as atividades corriqueiras, tá certo? Então, 1000 anos depois, o Eclesiastes foi escrito pelo Salomão, filho de Davi. Ele diz que lá no mundo dos mortos não há obra de tipo nenhum, não há sabedoria, ensino, aprendizado, nada disso. Então cessa tudo. Está fazendo faculdade, acabou, morreu, acabou. A faculdade no período que parar. Você está trabalhando, fazendo uma ponte, morreu, acabou. Alguém vai fazer com você. Você não vai conseguir concluir a sua ponte lá do mundo dos mortos. Sua construção, sua casa, por exemplo. Então cessam as atividades corriqueiras. O interessante dessa passagem aí é a exortação inicial. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Se empenha, o homem está aqui para trabalhar, viu? O ser humano está aqui para construir, para edificar. Se empenha, seja preguiçoso não. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É que a palavra do Senhor diz. Então, muito bem. Os 2 primeiros textos que nós lemos tem alguma sugestão de que os mortos não fazem nada. Não é isso que nós perguntamos? O que os mortos fazem? Nada. Descansam, paralisados. Não estão construindo nada. Não estão fazendo seminário. Eles não fazem nada. É isso que o texto bíblico sugere. Como deve ser, né? Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, então deve ser um tédio danado, né? Porque imagina não fazer nada o tempo todo durante milhares de anos. João mesmo morreu uns 4.000 anos. Está 4.000 anos fazendo nada. Aí alguém me perguntou assim, será que eles têm noção da passagem do tempo, como nós temos aqui no mundo dos viventes? Não sei. Não há nada na Bíblia que me sugira isso. Eles têm uma noção de passagem de tempo. Tá certo? Nem posso afirmar que eles saibam que está passando o tempo. Nem posso afirmar o contrário. Não há nada para dizer. Então, vamos imaginar. Agora vamos entrar na área humana, movediça, fora da revelação de Deus. Vamos imaginar que eles citam a passagem do tempo. Complicado, né? Pesado. Tem gente que quando para de trabalhar, aposenta, fica doidinho, né? Porque fica agoniado, por não fazer nada, cansa. Não é isso? Ou quando fica doente, ou encostado, né? Fazer nada não cansa. Você tira um mês de férias, tem gente que tira só 20 dias, 10 dias, porque não aguenta ficar um mês em casa. Não é verdade? Cansa. Então, eu não sei dizer se lá na
dimensão do mundo dos mortos, eles sentem a passagem do tempo, porque não tem nenhuma base bíblica para explicar, tá certo? É aquilo que eu falei. Nós vamos trazer muito clareza de entendimento, mas onde Deus parou, eu parei. Não vou além do que o texto bíblico me dá a base para falar. Como não há nenhuma passagem que diga que os mortos sentem o tempo passar, a gente cessa aqui. Esse mistério continua sendo mistério. Se porventura nós formos lá, a gente vê como é que é. Ninguém quer, né? Ninguém quer ir para lá para saber como é que é. Se o tempo passa devagar, de repente nem sentem passar o tempo. Nem sentem. Pode ser. Vai ser conjectura. Vamos lá. Primeira pergunta, então. O que a Bíblia sugere que as almas façam na morte? Nada. Fazem nada. Isso nós vamos responder mais adiante. Uma atividade que muitos cristãos pensam que os mortos estão fazendo, os mortos salvos, os justos. As almas dos justos estão louvando a Deus lá no Sheol, no mundo dos mortos? Tem resposta bíblica para isso? Vamos ver, está escrito. Tem texto bíblico para dar ideia para a gente. Salmo, capítulo 30, verso 8 e 9. Dá para ler aí de trás? Dá, né? Então vamos ler junto com o pastor. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Na verdade, o salmista aí, não lembro se é Davi, está apelando: Deus, deixa eu morrer não. É que adianta eu morrer, eu não vou poder mais te louvar. O contexto é esse: não me deixa eu morrer não, porque se eu morrer o pó te louva. E no livro de Isaías, capítulo 38, verso 18, aquilo que falei, não temos 100% de respostas, mas temos algumas dicas. Isaías 38, verso 18, começa já com a tradução aqui errada, não é sepultura, é Sheol, mundo dos mortos. Diz assim: o Sheol não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Leia comigo aqui o verso 19. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Outro texto muito conhecido diz: todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego está vivo, na terra dos viventes, está certo? O fôlego de vida não saiu. Então todos esses textos cooperam para nos dar a impressão de que lá no mundo dos mortos, sinto muito, não tem coral. Não tem coral, não ficam adorando e louvando o Senhor, né? Só os vivos louvam o Senhor. Então, meus amados irmãos, enquanto você tem fôlego, louve o Senhor. Louva, é sério. Sério, isso que eu estou falando. Agora uma exortadinha, porque eu não deixo de ser pastor, né? Estou uma função aqui de ensino, mas não deixo de ser pastor. Precisamos louvar o Senhor com todo nosso fôlego, nossa vida. Não deixa para louvar a Deus, não é? Quando Deus te colocar numa cama no leito de morte, não. Tem gente que não louva a Deus enquanto pode, aí quando vai, né? Vai parar no hospital entre a vida e a morte, vira um adorador incrível. Vira adorador, vira evangelista, quer evangelizar os leitos todos.
Por que não fez isso em pleno vigor das suas forças? Certo? Então, amado de Deus, tem fôlego, adore o Senhor. Adore o seu Deus. Amém? Amém? Não seja econômico em adoração. Mesmo que você tenha uma voz ruim, de estar com a rachada, adore o Senhor. Deus recebe seu louvor a si mesmo. Amém? Bota aqui e receba o teu sacrifício de louvor. Muito bem. Outra questão. Daqui a pouco eu dou uma oportunidade para perguntas. Vamos para a terceira questão dessa noite. Havia expectativa de encontrar e reconhecer as almas dos entes queridos? Qual é a resposta? Você já tem? Sim ou não? Sim. Não viram ontem que a expectativa de Jacó encontrar o seu filho no Sheol? Descerei até José? Ele quer encontrar o filho no além-túmulo. Havia expectativa de encontrar e de reconhecer. Ele já deveria ter milhões de almas lá embaixo. Como é que... Pensa. É muito interessante quando nós começamos a estudar esse assunto. Pensa. Como alguns receberam instruções erradas, ideias erradas, errôneas, talvez você pense na alma como uma coisa sem forma. Sei lá, tipo um fantasminha sem rosto. Uma coisa assim meio etérea. Uma fumacinha, sei lá. Não é possível que alguns de vocês tenham isso na cabeça? Possível. Mas a palavra nos sugere, nós só podemos pensar naquilo que a Bíblia fala e não nas ideias que passam na nossa cabeça. A palavra nos sugere outra coisa, que as almas continuam tendo alguma identidade, certo? Senão seria um desencontro danado. Imagina, um bando de fumacinha lá embaixo. Como é que eu saberia quem é quem lá embaixo? É o seu eu. Tem alguma identidade, certo? Tem alguma identificação que é você. É você. Eu que não tenho ainda um corpo físico, não tenho mais um corpo físico. Senão seria uma confusão danada. Tenta imaginar o mundo dos mortos, uma dimensão lá embaixo, e um monte de fumacinha assim andando para lá e para cá. Aí uma fumacinha aí, que sei lá, não estou reconhecendo. Não tem rosto essa fumacinha. Talvez se a fumacinha falar, eu ensino pela voz. Né? A palavra de Deus nos sugere que havia expectativa de encontrar os entes queridos no mundo dos mortos. Se é assim, então há a identidade daquela alma. Ela tem alguma identificação, alguma característica que persiste, naquela forma, em forma da alma dela, para que seja discernível. Tá certo? Os textos que nós vamos estudar, tanto hoje como na próxima ministração, vocês vão ver que os judeus, aqueles que receberam a palavra de Deus, criam claramente nisso. E as passagens que vamos ler, algumas delas, deixam claro também que os mortos são discerníveis. Não perdem a identidade, certo? Onde nós vemos isso também, mais uma sugestão de que um personagem bíblico queria encontrar um ente morto. Na passagem que o rei Davi, depois de adulterar, depois de colocar o soldado, o marido dessa mulher, de Betseba, na frente da batalha de propósito, assassinar o seu soldado, para ficar com a esposa dele, cometeu 2 crimes gravíssimos, ao ponto de ele pensar quase que perdeu a salvação, porque ele pede para Deus não retirar o seu Santo Espírito. Davi então é penalizado. Betseba engravidou e essa criança nasceu. Mas Deus não permitiu que a criança continuasse vivendo. Enquanto a criança, o bebê, estava enfermo, o filho de Davi com Betseba, o Batseba, como você quiser, enquanto a criança agonizava, Davi foi aos pés do Senhor chorar, se humilhar, como era dramático naquele tempo, com um pano de saco cinza, se humilhar para ver se Deus tinha misericórdia e deixava a criança viver.
Mas Deus não quis assim, levou a criança, e imediatamente após levar a criança, assim que Davi percebeu pelos empregados, sabe, Davi estava lá no chão prostrado, boca no pó. Você sabe o que é boca no pó? Boca no pó é quando a pessoa se joga de peito no chão e fica ali diante de Deus. É mais do que ajoelhado, é prostrado. E Davi estava ali, não comia, não bebia, não fazia nada, só clamando, horas a fio, pedindo misericórdia, e infelizmente a criança veio a morrer. Ele percebeu pelos burburinhos, né, o burburinho dos empregados, que a criança morreu. Aí ele perguntou: a criança morreu? Morreu. Se levantou Davi, se lavou, se limpou, se untou e bota a comida para mim que eu estou com fome. Aí os empregados acharam isso um absurdo. Ué, até agora estava aí largado no chão, chorando, se rasgando todo, não queria comer nada, e agora mudou de um minuto para o outro. Já está todo inteirão, se refez, agora quer comer. Aí Davi respondeu aos empregados que estavam atônitos nesse momento, né? Que mudança é essa? Eu acho isso fantástico. Eu vou fazer um comentário aqui que isso é importante. Muito importante. Olha a compreensão do rei Davi. Eu luto enquanto está vivo. Morreu, vou me refazer. Eu não posso. Ele chega a dizer ali, né? Eu não posso alterar esse quadro. Então eu vou me refazer. Não é insensibilidade, tá certo? Por isso que eu estou abrindo aspas aqui. Não é insensibilidade, é a compreensão que Davi tinha. Estava ainda vivo, vou lutar até o último fôlego da criança. Morreu, vou seguir a vida. Tem gente que demora a sair do luto, muito, né? Cada um na sua sensibilidade. Davi imediatamente se recompôs, por causa do entendimento que ele tinha. 2 Samuel capítulo 12, verso 22. Leia aqui comigo. Respondeu ele, Davi respondeu aos empregados: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Essa é a argumentação de Davi. Ele está explicando. Enquanto estava vivo, eu estava pedindo a Deus, me humilhando. Verso 23. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém, querido Deus? Compreenderam? Olha o entendimento claro de Davi sobre esse assunto. Morreu, meu filho, morreu. Passou para o outro lado. Eu estou aqui, não adianta mais jejuar. Eu não vou conseguir, com o meu jejum, trazer a alma dele de volta. Então, ele termina com uma conclusão maravilhosa. E eu sublinhei ali de propósito. Expectativa dele é qual? Que depois que ele morrer, ele também vai até ela. Tá certo? Ela ali é a criança. Certo? Não está ali distinguindo o sexo. Ela é a criança. Começou, chama ali de a criança em português, né? Eu irei até ela, até meu filho. É a mesma expectativa do pai Jacó de encontrar José quando ele tomou. Então, os personagens bíblicos, tanto Jacó como Davi, tinham a mesma compreensão de que, em morrendo, iriam encontrar o seu ente que faleceu antes deles. Amém, queridos irmãos? Não é essa a expectativa? Ele fala com uma certeza, é a compreensão clara dele. Eu vou para lá, onde ela está, eu vou encontrar ela. Amém, amado do Senhor? Compreenderam? Então vamos lá, perguntas. Agora é a hora das perguntas. Lá atrás, só um minutinho. Tem um Salmo 115 que fala assim, lá no 17, fala assim, ó: os mortos não louvam o Senhor, nem estivesse a religião do silêncio. Olha que legal, mais claro ainda. Podia ter usado esse aqui nessa lição. Qual é o Salmo? 17. Salmo 115, 17. Abra sua Bíblia aí, vamos lá, vamos rechear essa apostila com informação divina. Quanto mais informação divina, melhor. Não dá para esgotar
tudo que tem na Bíblia. Que bom que o Espírito Santo de Deus te guiou até ele. Salmo 100. Salmo 115, verso 17. Mais um para você acrescentar na sua folhinha aí. No ponto, as almas do justo estão louvando ao Sheol. No Sheol, você coloca aí, Salmo 115, verso 17. Que bom. Os mortos não louvam ao Senhor, o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Ainda dá uma qualificativa ao Sheol. Silencioso. Diga, meu amado. 18 também é maneiro? Por agora, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. É isso aí. Então, Salmo 115, verso 17. Eu li errado aqui. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Isso aí, glória a Deus. Diga, meu amado. Pastor, em relação àquela questão da contagem do tempo, eu me lembrei de um texto lá no Apocalipse que as almas perguntam: até quando, Senhor, esperaremos pela tua justiça? Interessante. As almas que estão debaixo do altar estão clamando justiça da morte delas. E perguntam: até quando? Até quando? Tempo aí no caso. Parece da ideia de que eles têm noção de que está demorando. Então há uma ansiedade, não é? É um texto interessante, nós vamos ver esse texto na última aula na sexta-feira, mas é interessante para fazer um paralelo aqui agora. As almas parecem estar dizendo para Deus: está demorando a fazer justiça daqueles que nos mataram. Esse contexto. Mais um texto interessante para a gente entender que as almas continuam conscientes e lembrando. Estão dormindo? Estão inconscientes? Deu apagão? Alguém falou aqui no começo da aula como é que foi? Está em coma a alma? Entrou em coma? Tomou uma injeção, anestesia geral e entrou em coma? Todos os textos que nós vamos ver deixam claro que as almas continuam conscientes. É a aula de hoje, mas não vou chegar logo e acabar com a aula no terceiro versículo. Vamos devagarinho. Vamos avançar mais um pouquinho. Essa aula de hoje é sobre isso. Não é tanto para falar de onde estão, mas como elas estão. Elas estão conscientes? E acabei de citar mais uma passagem, meu irmão me ajudou ali, de que estão conscientes. As almas dos mortos estão conscientes. Vamos construir isso versículo por versículo, né? As almas dos mortos mantêm a consciência e as lembranças do mundo dos vivos? Essa é uma pergunta boa. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 a 6. Já vou antecipar que é um grupo religioso aí que usa esse versículo isolado, Eclesiastes 5, 9, 5, para dizer que as almas não pensam mais, não lembram de mais nada. Eles interpretam de maneira equivocada. Eu vou provar a vocês que a interpretação desse grupo está errada. Talvez você já tenha ouvido assim e tenha até aprendido assim, que as almas não se lembram de mais nada. Certo? Porque esse grupo, que eu não vou dizer o nome, preciso, é aquele que bate na tua porta em dupla, com a pastinha na mão. Quer dizer o nome? Vou dizer só as iniciais: TJ. Tá bom? Pois bem, na doutrina deles, a alma desaparece, some, puf, morreu, puf, sumiu. Por isso eles não conseguem explicar, e eles não creem na continuação da alma existindo no mundo dos mortos. Esse grupo religioso não crê no mundo dos mortos. Eles chamam o mundo dos mortos de sepultura, a sepultura física. E aí anulam qualquer realidade do mundo dos mortos, na doutrina deles. E também anulam a capacidade de lembrança das almas, já que somem, desaparece. Então, para eles é importante explicar que não tem mais consciência de nada.
Preste atenção que o texto não diz isso. Não é bem assim. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Dá para ler aí atrás? Na nossa tradução diz assim, vamos lá? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos ficaram sem mente aqui nessa, né? Parece dizer isso. Pararam de pensar. Os mortos não mais nada, ficaram burros. Alma burra. O Einstein, coitado, né? O Einstein eu ouvi, quando morreu, acabou. É isso. Será que é isso que o texto diz? Leia aqui comigo. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória na sua tradução em português, jaz no esquecimento. Lendo assim em português, parece endossar essa ideia de que a alma, depois que morre, apaga, dá um apagão, não pensa mais, não raciocina, porque a memória em português para nós é faculdade do seu cérebro, tá certo? Capacidade cerebral de memória. Porém, não é isso que o texto quer dizer. Eu fiz questão de dar uma olhadinha lá na palavra memória em hebraico, e é a palavra zeker, quer dizer memorial. Qual é a diferença entre a palavra memória e memorial? O que é um memorial? O que é um memorial? Vamos ver se alguém dá uma resposta bacana. Um legado, o que mais? Um memorial. Memorial de Santos Dumont. É o quê? Uma estátua? Uma construção? Seus feitos? Tá certo? Alguma coisa que foi feita pelos vivos para reverenciar a memória do morto. Preservar essa memória. Então, a ideia do texto não é que a alma fica sem memória, sem lembranças. Porque isso contradiria até outros textos que eu já provei que vão se lembrar. Mas quer dizer que fica sem memorial. Deixa eu explicar uma coisa sobre o livro de Eclesiastes para vocês. O livro de Eclesiastes ele é diferente dos outros livros, não é igual ao Salmo. Salmo, Davi recebe a revelação de Deus e canta essa revelação. Normalmente do ponto de vista humano, mas muitas vezes profetizando coisas sobrenaturais. Davi. Eclesiastes é um livro do seu filho, Salomão, que era o homem mais sábio do mundo. E Salomão começa esse livro dizendo: tudo é vácuo, é vazio, é vaidade. A palavra vaidade quer dizer vácuo, vazio, sem valor. Nosso português é vaidade. Vaidade em português é outra coisa. Pentear o cabelinho bonitinho, é vestir bonitinho. As palavras em português às vezes não são correlatas com o que está lá no original. Tudo é vazio. Então, o livro de Eclesiastes parece um livro extremamente pessimista. Não parece um livro pessimista? Quando você começa a ler Eclesiastes, parece que o velho Salomão, que já estava idoso, que estava falando de carreira, parece que estava em depressão. Tudo é vazio, tudo não vale nada. Assim como morre um homem, morre um cachorro. Uma visão extremamente pessimista. E digo mais, do ponto de vista dos viventes. Ele não está especulando no livro de Eclesiastes como é o Sheol, como é a outra dimensão. Ele está falando do ponto de vista de quem está vivo, assim como morre um homem, morre um cachorro. É a mesma coisa. Morre um leão, morre um cachorro. Mesma coisa. Do ponto de vista da análise dessa dimensão dos vivos, o morto não faz nada. O morto não vai operar mais nada. O morto não vai interferir mais nada no mundo dos viventes. Então é este ângulo de visão que o livro de Eclesiastes tem. Tá certo? Mas quando fala ali, fala de memorial. O memorial do morto acabou. Vai sumir, vai desaparecer. Não a memória da alma do morto. Não é que a alma perca a capacidade de se lembrar.
O que ele fez em vida vai começar a desaparecer. É esse o sentido da passagem. Por exemplo, uma vez eu perguntei assim na turma, um seminário desse aqui. Perguntei assim, eu nasci em 1968. Vamos ver se os antigos lembram. Quem era o prefeito da cidade do Rio de Janeiro em 1968? É Costa Silva? Os antigos lembram? Quem tem menos de 40 não vai lembrar nunca. Quem era o prefeito do Rio de Janeiro em 1968? Era Guanabara. Eu quero saber quem estava no poder. Negrão de Lima? E quem que Negrão de Lima deixou de memorial? Viaduto Negrão de Lima Madureira. A maioria deles não sabe que foi o prefeito que fez naquela época. O que eu estou querendo exemplificar é o seguinte: tudo que nós edificamos nessa vida, depois da nossa morte, tende a cair no esquecimento. Perder a memória aí no sentido do texto é isso. É em relação aos vivos, né? Aos vivos. Os vivos vão, a memória daquela pessoa vai se desvanecendo. O que ela fez vai se desvanecendo. A lembrança dela vai se desvanecendo. É esse o sentido da passagem. Tem nada a ver com a memória da alma. Para provar isso, eu vou ler o resto do versículo e vou pegar outro texto. Amor, ódio, inveja, sentimento dos vivos daqui na terra, né? Para eles já pereceram. Ou seja, ainda que eles tenham sentimentos mortos, não vão fazer mais diferença onde? No mundo dos viventes. Eclesiastes está olhando o prisma dos viventes, certo? Para sempre não tem eles parte em coisa alguma, aonde? Do que se faz debaixo do sol, no mundo dos viventes, aqui na terra dos viventes. Então a palavra Zeker é memorial, a palavra Zakar, lembrança, memória, e tem outra palavra em hebraico, Zikron, lembrança também. Tem o mesmo radical. Avança mais um para mim. Vou provar a vocês pelo próprio livro de Eclesiastes. E não está falando que a alma perde memória. Está falando que a memória do morto para os viventes vai acabando, vai desvanecendo. Eclesiastes, primeiro vamos ler Jó 18:17. Lê comigo, por favor. A sua memória desaparecerá da onde? Da terra. E pelas praças, é interessante essa frase aí, e pelas praças não terá nome. Perdeu o registro de quem é aquela pessoa, sumiu. É por isso que se coloca o nome da pessoa em praça. Por isso se coloca o nome nas praças, nas ruas, né? Você sabe quem foi Barão da Taquara? É só um bairro. Não seja ignorante. Existia um homem chamado Barão da Taquara. Ele era o dono dessas terras todas aí que nós hoje chamamos de Taquara. Existia um homem. Se ele não colocasse o nome dele, né? Se não tivesse homenageado esse homem, a memória de quem foi Barão da Taquara é esse o sentido. Amém, queridos Deus? Amém. O tijolo ajuda bastante a esclarecer. E o Eclesiastes 2:16? Quem não sabe de nada, né? Inocente. Sabe de nada. Quem foi Jeremias Dantas? Nem eu sei. Eclesiastes 2:16. Tem o nome dele na rua, na avenida, porque quem é ele não sei. Eclesiastes 2, verso 16. Vamos ler aqui comigo, vamos lá? Portanto, do sábio, como do estulto é todo, a memória não mudará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Está falando de que tipo de esquecimento? Da alma? Da pessoa em relação aos vivos. Os vivos em relação ao que partiu.
Só isso. Aí diz assim: morre o sábio e da mesma sorte o tolo. Amém, filho de Deus? Compreenderam? Alguém ainda ficou com dúvida sobre isso? Alguém ainda acha que o texto que lemos antes fala da memória da alma que perece? Ou da memória do morto em relação aos vivos? Amém? É importante esclarecer isso, porque é ponto de doutrina de algumas seitas. Ponto de doutrina. E talvez você, por influência e por não ter uma explicação melhor, achasse a mesma coisa. Agora você sabe que perece a memória no sentido que vai desvanecendo para os vivos a memória de quem morreu. Só isso, mais nada. Amém, Deus? Amém. Os dois textos seguintes aí ajudaram a contribuir para solidificar essa posição. Pergunta, vamos fazer agora uma sabatina. Está quase chegando a hora do recreio. Passa muito rápido. Perguntas, vamos ver se dá para a gente falar alguma coisa dentro do contexto, né? Quem vai perguntar? A gente tem visto aqui, até mesmo Davi, nessa certeza de que iria encontrar com a criança, né? Sim. Isso fazia parte já da cultura, dos ensinos. Da compreensão que os judeus têm sobre o mundo dos mortos. Os ensinos da cultura. Os judeus tinham uma visão rica. Vai ser bom pegar um gancho desse que a irmã acabou de perguntar, para eu bater numa tecla aqui, que amanhã na quinta-feira, eu explorarei melhor sobre essa questão da cultura judaica em oposição à cultura cristã ocidental. Certo? Essa é uma boa pergunta. A cultura judaica se reflete em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Novo Testamento também mantém a cultura judaica. Jesus não faz um cristianismo ocidental. Jesus, ele se baseia em toda a cultura judaica, quando ele fala do mundo dos mortos, não é? Quando Jesus, por exemplo, falou: as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja, ele está se referindo à cultura que os judeus já tinham, que existe a porta do mundo dos mortos. Está certo? Então Jesus tem uma visão contextualizada com todo o Antigo Testamento, uma visão judaica. Jesus nasceu judeu, correto? Jesus frequentava a sinagoga. Jesus era rei dos judeus, veio para os seus. E Jesus, ao discursar sobre o reino de Deus, ele sempre faz referência àquilo que os judeus já tinham ouvido, de Isaías, dos profetas. Então toda a cultura da Bíblia, ela é judaica. Começa a mudar um pouquinho quando Paulo e a igreja se expandem para o mundo romano. Começa a ter contato com outras culturas. Mas o que prevalece na Bíblia toda é a cultura judaica. Tá certo? Agora, nós no século 21 somos herdeiros de uma cultura católica ocidental. Há uma grande distância. Vocês estão vendo isso, porque eu tive que tirar a maquiagem do texto para provar a vocês que Sheol não é a mesma coisa que sepultura. Certo? O que você sentiu quando o pastor aqui mostrou para você o Sheol como um mundo subterrâneo dos mortos? Era isso que você cria? Que as almas iam para lá? Era isso? É assim que você crê? Não causou um certo choque cultural na sua mente? Por quê? Porque nós, cristãos ocidentais do século 20 e 21, recebemos já como herança uma cultura da Igreja Católica Romana, e a Igreja Protestante sai de dentro da Igreja Católica Romana, é filha, a Igreja Protestante é filha da Romana. Isso é incontestável, você não pode espernear à vontade. Não aceito. Você pode espernear à vontade, a história não pode ser mudada. Não pode mudar. O ramo protestante que deriva no ramo evangélico é de origem romana.
Só existia a igreja romana e a igreja ortodoxa do outro lado lá, né? A bizantina. Só tinha esses dois. Então, amados, é bom você entender isso. Quando a igreja romana ela vai criando uma série de dogmas e preceitos e doutrinas, isso é muito forte e é uma cultura muito vasta, de muitos séculos. A reforma só acontece no século XVI. Algumas coisas os reformados aboliram, rejeitaram, para tentar voltar ao cristianismo primitivo. Estavam bem longe do cristianismo primitivo. Mas algumas coisas da mãe romana ficaram. Se você quer saber, se você já teve a oportunidade de ver uma igreja luterana, a igreja luterana é aquela derivada de Lutero, Alemanha. Se você entrar numa igreja luterana, é visualmente igualzinha à igreja católica romana, só não tem as imagens. A liturgia é parecida. O que estiver lá na frente pode ser chamado de pastor, mas vai estar vestido de batina igualzinho, padre, é igualzinho. A igreja anglicana também, semelhantemente, também a vestimenta, a liturgia e tudo mais é parecido com a igreja católica, com a diferença de que não tem os ídolos. Então, amados de Deus, é incontestável que eu e você, querendo ou não, aceitando ou não, admitindo ou não, somos herdeiros de uma cultura católica romana. Quando você pensa nessas coisas sobre a morte, sobre os mortos, você pensa ainda, não é? Contaminado, contagiado pelo que a Igreja Católica Romana te falou. Aí quando você pega um texto bíblico como esse que nós estamos vendo, né, no segundo dia, entra em choque. Ué, por que eu não ouço ninguém dizer que a alma vai para o Sheol Hades? Por que está vendo esse atrito, esse choque? Com tudo aquilo que eu estou mostrando para vocês, está escrito. Talvez não esteja tão claro em português, mas posso provar a vocês que está escrito. Houve uma mudança, houve uma, digamos assim, um desvio de percurso na teologia. Está certo? Um desvio bem forte. Porque tudo que eu vou mostrar a vocês vai estar de acordo com a cultura bíblica. E a cultura bíblica é basicamente judaica. Certo? Como eles receberam, como Deus revelou a eles, assim eles creem e assim está na Bíblia. Nós interpretamos coisas que não são como eles interpretam. Porque temos uma cultura ocidental muito influenciada ainda pela mãe romana. Muito influenciada. Quer ver? Eu vou fazer uma pegadinha aí. Quanto dia de Páscoa, Paixão de Cristo, você fica todo preocupado em não comer carne. Você é evangélico. Você come churrasco no dia da Paixão de Cristo? Come? Já é liberto? Mas quantos de vocês não comem? Só pode comer peixe, bacalhau. Por que você só come peixe na sexta-feira santa? Quem ensinou você que só pode comer peixe? É a Bíblia que diz? Tem algum texto na Bíblia que diga que você só pode comer peixe para lembrar a morte de Jesus? Onde está escrito isso? É a herança da Igreja Católica Romana. E tem muitas outras que eu ia escandalizar se eu falasse aqui agora. Oi? É tão forte a cultura católica romana que mesmo quem não é católico compra peixe e não come carne. E não fala palavrão nesse dia. É impressionante. O cara fala palavrão 364 dias do ano. Mas recebeu a cultura de que naquele dia não pode falar palavrão. Ele se policia. Uma cultura muito forte. Uma cultura religiosa muito forte. Mas não está na Bíblia não, tá? Sobre palavrão tá. Pode ter língua torpe não. Mas esse negócio de
o poder comer carne, baseado em quê? Qual é o versículo? Estou exemplificando para vocês, infelizmente, é o fato que nossa interpretação dos assuntos como a morte, a alma, estão muito influenciados ainda pelo que a Igreja Católica determinou, disse, dogmatizou, e aí nós aceitamos. Nós temos que voltar à palavra. Amém, de Deus? Não se preocupe, eu não sou judaizante. Não sou judaizante. Reconheço claramente a diferença entre cristianismo e judaísmo. Certo? A carta de Gálatas faz clara divisão entre judaísmo e cristianismo. Nós não somos judaizantes. Então, eu não estou voltando ao judaísmo. A cultura bíblica é judaica. Aproveitando a pergunta da irmã. A cultura bíblica é judaica. Eles receberam. Paulo fala, deles são os oráculos de Deus. Oráculos são as profecias. Eles receberam o legado das profecias. Tá certo? O cristianismo veio depois. E não veio para abolir o que eles receberam. Amém? Aboliu a lei ritual de Moisés, mas não aboliu as verdades bíblicas. As verdades bíblicas não tem a ver se é cristã, judaica, é a verdade bíblica. Amém, queridos de Deus? Perguntas? Espera só um minutinho. Tem que chegar o microfone lá para ela, para te ouvir. Por favor, chega até lá o microfone. Afinal de contas, eu quero saber se as aulas de morte mantêm a consciência e a lembrança do mundo vivo ou não. Ué, Porque vocês entenderam? a irmã não entendeu? Não. Esqueci o nome da irmã. Niceia. A irmã Niceia fez uma pergunta e eu empurrei para depois do recreio. Afinal de contas, os mortos estão conscientes ou não? O texto de Eclesiastes não diz que eles perdem a memória, mas que do ponto de vista dos vivos não se lembram mais dos mortos. É esse o âmbito de visão daquele texto. Mas não esclareceu até aí se estão conscientes ou não. E é isso que nós vamos ver agora. As almas dos mortos estão dormindo. Por que nós pensamos que as almas não estão acordadas ou conscientes? Por causa das expressões que tem na Bíblia para se referir aos mortos. Dormiu no Senhor, descansou, tá certo? Então essas palavras nos sugerem uma inconsciência da alma. Como se elas entrassem no estado de torpor, ou de, como a irmã falou ali, em coma, a coma da alma, está hibernando, esperando o dia da ressurreição. Será que é isso que acontece com a alma? Ela, quando você morre, você entra no estado vegetativo, a alma fica lá, né, apagadona, sei lá, fico imaginando, será que é isso? Aí a alma fica lá apagadona, só e seria para nós, para alguns de nós, até um alívio. Que eu acabei de falar aqui, estava conversando com o irmão, eu não sei se passa o tempo da terra lá para o mundo dos mortos. Então tem gente esperando lá 6.000 anos. Entre os primeiros mortos de Abel, tem gente lá 6.000 anos esperando o dia da ressurreição. Se sentir a passagem de tempo, deve ser um tédio. Não pode trabalhar, não pode louvar, não pode fazer nada, fazer o quê? Não pode pescar, né, meu irmão? E outras coisas boas da vida, dessa vida. Então, para a maioria, a ideia de ficar descansando literal, parece uma ideia muito boa. A palavra de Deus diz que nós descansamos das nossas obras, dos nossos trabalhos, dos nossos esforços. Quando você vem para a casa de Deus, é considerado para Deus sacrifício. Nos dias de hoje, a ideia de sacrifício é dinheiro. Sacrificar é colocar dinheiro no altar. Na ideia da Bíblia, né, no sentido bíblico, sacrifício é o seu louvor.
sacrifício de lábios que confessam o nome de Deus. O livro de Hebreus fala que o nosso culto racional é sacrifício agradável a Deus. Então a ideia de sacrificar é a ideia de adorar, de louvar, de servir a Deus, certo? Então, quando a palavra de Deus diz assim, os que dormem em Cristo descansam de suas obras e suas fadigas, é porque enquanto aqui na terra lutamos, estamos numa batalha espiritual 24 horas por dia, diariamente, todos os dias luta. Ou não é luta para você ficar em Cristo? Mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo a graça de Deus, é luta. Paulo diz: combati o bom combate. Combateu com quem? Com as forças contrárias à vida dele. Completei a carreira, guardei a fé. Estamos em combate. Até preguei recentemente aqui na igreja, mostrando que nós somos parte de um exército. Paulo diz a Timóteo: combate o bom combate da fé como bom soldado de Cristo. Somos soldados, estamos arregimentados, fazemos parte de uma milícia, que é um comando militar, certo? As armas da nossa milícia, as armas do nosso exército, são poderosas em Deus. Então estamos sempre lutando. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ser cristão é estar no exército de Deus, lutando contra forças demoníacas o tempo todo. Tem cristão que não percebe isso, porque vive uma vida tão mundana, tão igual a todo mundo. Ele já está tão... eu digo que isso aí é refém de guerra. O diabo nem se preocupa com esse cristão, não dá trabalho para o diabo. É refém de guerra. Ele vive como o mundo vive, apesar de ter o Espírito Santo. Ele não incomoda as trevas, ele não incomoda o reino estabelecido do diabo. Ele está ali, mas isso aí é mole, você não precisa se preocupar com ele. Então nós estamos em luta, nós temos que fazer sacrifícios de louvor a Deus. Essa questão de louvar a Deus não é uma questão opcional. Não é opcional. Nós precisamos adorar a Deus. Adorar é fundamental. Deus requer de nós os nossos louvores. Você sabia que Deus gosta de ser adorado? Deus criou seres viventes, os querubins, só para dizerem para Ele o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus colocou os querubins do lado dele, lá na sala do trono, e ouve o tempo todo: Santo, Santo, Santo. Deus quer ouvir a adoração. Amém, filho de Deus? Então é esse tipo de obra que cessa quando o Filho de Deus, um santo, um justo, morre. Ele para de fazer essas obras, e é esse o sentido de descansar. Agora, a palavra que nós lemos na nossa tradução em português, ela é muito enfática: dormiu, dormiu, dormiu. Será que é o sono da alma? Ou é uma palavra figurada, uma figura de linguagem? É isso que nós vamos ver agora, certo? Eu vou mostrar a vocês que essa confusão também estava no coração dos discípulos de Jesus. E aí Jesus tem que parar de falar figuradamente e falar claramente para eles. Porque usando a palavra figurada, eles não entenderam errado. Vou mostrar a vocês. João capítulo 11, verso 11. Dá para ler aí comigo? Vamos lá? Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Lázaro havia falecido, morreu. Jesus esperou passar 4 dias para chegar lá, de propósito, certo? Mas Jesus fala para os discípulos: Lázaro o quê? Adormeceu, dormiu. Ele usa essa palavra, certo? O que aconteceu na interpretação das palavras de Jesus no coração dos discípulos? Verso 12, lê comigo. Disseram depois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. O que eles entenderam? Que Lázaro estava dormindo literal, tirando um sono.
eles entendiam como literal. Eles estivessem tirando uma soneca. Verso 13, lê aqui comigo. Jesus, porém, falara com respeito ao quê? À morte de Lázaro. Não era dormindo. Quando falou adormeceu? Eles entenderam? Não. Por quê? Porque Jesus está falando de forma figurada. A figura de linguagem aqui é o eufemismo. Então, é eufemismo. Pode até escrever que eu botei na sua apostila. Eufemismo, figura de linguagem. Ele está usando uma figura de linguagem. Ele não está falando que Lázaro literalmente está dormindo, nem vivo nem morto. Mas ele se refere à morte como alguém dormindo. Isso é uma figura de linguagem chamada eufemismo. Então ele havia morrido, tá certo? Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, tirou a figura de linguagem e falou claro: Lázaro morreu. Amém, queridos irmãos? Compreenderam? Então, as passagens que se referem ao morto vai usar essa figura de linguagem do dormir. Mas não está falando literalmente em dormir. Quando Jesus se referia a dormiu, adormeceu, ele está falando do estado do morto. Ele está morto. Para quem fica do ponto de vista terreno, o morto inerte parece realmente alguém dormindo. O corpo. Agora vamos ver se a alma está dormindo. Primeiro tem que quebrar essa ideia da palavra, porque a palavra, se não for entendida literalmente, então teríamos que afirmar que a alma está dormindo. Mas é um eufemismo. A parábola do rico e de Lázaro nos ensina sobre os mortos. O que ela nos ensina? A parábola de Jesus, do rico e do Lázaro, nos ensina muitas coisas sobre os mortos. É preciso que eu fale, antes de entrarmos no contexto da parábola, algumas coisas. Primeiro, as parábolas que Jesus contava era para ensinar um conceito, uma ideia, certo? Por exemplo, a parábola do bom samaritano tem um sentido, tem a moral da história. Qual é a moral da história? Então ele conta a parábola do bom samaritano. Havia alguém que tinha sido assaltado, deixaram um homem semi-morto. Passou um sacerdote, um religioso, não acudiu. Passou um levita, também religioso, não acudiu. Passou um estrangeiro que era inimigo dos judeus, que tinha rixa entre samaritanos e judeus, e esse samaritano foi lá e acudiu. Jesus queria passar um ensinamento com essa historinha. Moral da história, qual é? Quem é o seu próximo? Qualquer um pode ser o próximo. Essa é a moral da história. Então, não necessariamente Jesus estava narrando um fato que tivesse visto ou ocorrido. Pode ser só uma história. Tá certo? Agora eu quero que vocês percebam que os elementos das parábolas de Jesus são reais, são baseados no mundo real, tá certo? Ele narra lá, tem um deserto onde um homem foi pego, narra que depois é levado no lombo do burro, para uma estalagem, aí o samaritano ainda pega o próprio dinheiro para pagar, né, os cuidados que o estalajadeiro vai ter com o enfermo. Então a história é bem baseada no mundo real, certo? Todas as parábolas têm um sentido moral, porém o pano de fundo que constrói a cena para que você entenda é desse mundo. A única passagem nos evangelhos em que o pano de fundo não é desse mundo é Lucas capítulo 16. Tem também uma aplicação moral? Tem, e era para os judeus. O rico e o Lázaro é uma palavra direcionada ao povo judeu, certo? Não vou entrar no mérito aqui se a moral da história é pobre se salva, rico se perde. Não é essa a moral da história, necessariamente. Mas independente da moral da história, o pano de fundo dessa narrativa não é desse mundo. É a única passagem que não é desse mundo.
fundo, o cenário desta parábola é do mundo dos mortos, mundo do além. Amém? Estão compreendendo? Alguns vão desqualificar isso como revelação por se tratar de uma parábola. Por exemplo, parábola, então parábola não é para ser levado ao pé da letra. De fato, pode ser uma história só ilustrativa. Porém, por Jesus mencionar o mundo dos mortos, Jesus está querendo, além da história do moral, também está usando outros elementos, que só ele, só o mestre poderia dizer. Quem mais poderia revelar sobre o mundo dos mortos, senão o próprio mestre? Quem poderia falar com essa propriedade? Estão entendendo? Então não vamos desqualificar a parábola só por ser uma parábola. Ela nos ajuda, porque no Novo Testamento é a mais clara sobre o que seria o mundo dos mortos. Na aula de quinta-feira, eu vou provar a vocês que você vai ver agora em Lucas capítulo 16, fazia parte da cultura do povo judeu. Eles acreditavam exatamente igual. Não é nenhuma novidade para os judeus o que Jesus está descrevendo aqui do mundo dos mortos. É novidade para o povo cristão ocidental, mas não é para os judeus. Eles acreditavam exatamente assim, como está na parábola do rico e do Lázaro. Eu vou mostrar um documento histórico que prova isso. Tá bom? Mas vamos aqui examinar esse texto, levando em consideração o pano de fundo, o cenário do além que Jesus aqui usou. Vamos ver como é que ele descreve tanto o estado das almas, como é esse lugar, certo? É a pista mais clara que nós temos no Novo Testamento. Lucas 16, 20. Para introduzir o assunto, vamos lá. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele é o rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Então o homem estava muito mal, Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Agora presta atenção, porque só aqui na Bíblia toda fala desse lugar. Para onde foi, dentro do contexto da história, da parábola, a alma do Lázaro? Para o seio de Abraão. Agora eu vou começar por quê? Por que é seio de Abraão? Vamos seguir. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí a tradução não ajuda você a entender, porque a tradução em português é baseada na palavra latina infernos. E quando você lê em português inferno, você pensa no diabo com o tridente na mão, e o caldeirão do diabo lá embaixo no fogo, e as almas caindo dentro do caldeirão do diabo, o diabo fazendo assim, mexendo no caldeirão, um tridente. Fábula, desenho do Tom e Jerry. Entendeu? Desenho do Tom e Jerry? O Tom morria várias vezes, as almas iam dentro do caldeirão. O pior é que muitos cristãos sérios têm essa ideia na cabeça. Fábula, que o diabo está lá embaixo mexendo no caldeirão. O diabo está solto, tá? Pensa que o diabo está lá embaixo, não. Ele é príncipe da potestade do ar. Jesus chama ele de príncipe desse mundo. E a carta de Pedro diz para você vigiar o que anda ao teu derredor. Se ele estivesse lá embaixo, não tinha que vigiar nada. Tá certo? O diabo está solto. Ele vai ser preso no abismo, mas é mais adiante. Mas agora o diabo está solto. Você acredita que ele já está lá embaixo, você está completamente enganado. Então essa palavra não ajuda. Cadê o texto? Aqui, Inferno. Não é inferno. No Hades. Já introduzi na última aula essa palavrinha grega. É o equivalente ao Sheol do hebraico. Sheol e Hades é a mesmíssima coisa. São sinônimos. Mudou de língua, mudou a palavra, mas é correlata. Então Sheol e Hades é a mesma coisa. Estando em tormentos, levantou os olhos
Leia comigo. E viu ao longe Abraão e Lázaro, seu filho. Então, primeira colocação aí. Segundo esta visão aqui da parábola, as almas dos mortos são identificáveis. Nós vamos falar da comunicação mais adiante. Então, a primeira característica é essa. Dá para saber quem é. Os conheceram? Como é que ele sabe que é Abraão? E que é Lázaro? Ele talvez até tivesse visto um mendigo na porta dele quando estava vivo. Mas depois de morto, ele automaticamente reconhece tanto o pai Abraão como Lázaro. Então, dá-nos a impressão, dá-nos a entender que ainda a alma tem alguma aparência. Aquilo que eu estava falando, não creio na alma como um fantasminha, uma fumacinha. Ele sobra alguma. Um gastrozinho. Sobra alguma identificação, não é? Eu não sei. Eu não vou aqui inventar nem usar de termos que outros usam aí. Um ectoplasma, não é? Um restinho, uma aparência do corpo. Isso é bobagem. Não nos interessa se tem uma imagem, uma xerox, sei lá o que é. Um resíduo corporal não interessa. Mas o que a palavra de Deus dá-nos a entender é que as pessoas continuam identificáveis. Não perdem a sua identidade. Certo? E uma coisa interessante ali, que eu preciso destacar: muitos ao lerem a parábola do rico e do Lázaro, pensam no céu e no inferno católico romano. Bonzinho para cima, malzinho para baixo. Não é assim? Até criança sabe disso. Até a cultura católica nos impregnou com isso. Quando se lê ali, levantou os olhos e viu, a pessoa pensa logo que um está embaixo e o outro está em cima, porque levantou os olhos. Errado. Vou consertar isso aí no seu coração. Errado. Erguer os olhos ou levantar os olhos não é olhar para cima, é olhar mais longe. É uma expressão idiomática do judeu, do hebraico. Vou provar. Jesus falou assim: erguei vossos olhos e vede o quê? Os campos que já estão brancos para a ceifa. Nas montanhas? Estou provando. Ele usa a expressão erguer os olhos para olhar ao longe, na horizontal. Erguer os olhos é uma expressão idiomática dos hebreus para olhar mais longe. É como se nós tivéssemos sempre um olhar mediano, olhando sempre que assim. E quando nós queremos olhar mais longe, nós erguemos os olhos. É esse o sentido. Então, de maneira alguma, ele está falando de olhar para cima. Tem mais prova, mas não vou gastar tempo com isso não. Tem mais texto para provar. E erguer os olhos não é olhar para cima, é olhar mais distante. Então a primeira questão é: as almas continuam identificáveis. Avança mais um pouquinho, tem mais para aprender sobre essa parábola. Verso 24 e 25. A conversa rola solta lá embaixo. Estão dormindo? Perderam a consciência? Não sabem mais quem são? O que a parábola nos ensina? Primeiro, assim que morreram, o rico já vê Lázaro e Abraão do outro lado. E começa uma conversa. A palavra de Deus diz: então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Dois detalhes: no mundo dos mortos, será que tem coisas físicas como água e fogo? Não sei, mas talvez a sensação da água e do fogo, certo? Não precisa necessariamente a gente aqui bater o pé, não. No mundo dos mortos tem água e fogo, não precisa. Mas a sensação, ele está sentindo arder.
e o outro parece estar refrescado. Um está sentindo calor, né? Um está no deserto do Saara e o outro está num lugar mais aprazível. A ideia é essa, tá certo? Não vou aqui batalhar nem bater o pé para dizer, não, lá embaixo tem fogo físico ou tem água física. A ideia é só de dois lugares distintos. Um é de sofrimento e o outro de regozijo. Tá certo? Ué, ele não está ardendo, está no tormento? Então tem sofrimento, sensação, desconforto. Precisa ter fogo físico para ele estar sofrendo? O problema é o seguinte: nós pensamos sempre de maneira material desse mundo. Nós estamos falando agora do outro mundo, do mundo espiritual. Então, quais são as leis que regem o mundo espiritual? É a mesma lei da física desse mundo aqui? Não. Existem outras leis do sobrenatural lá embaixo. De alguma forma, ele tem a sensação de estar ardendo, atormentado em chamas. Tá certo? Mas não precisa necessariamente ter, não é o centro da Terra, o magma que tem no centro da Terra lá não. Aí seria um lugar físico. Amém? Que estão compreendendo? Mas a sensação está em alma, não está com o corpo físico. Ele está num lugar espiritual, não físico. Não precisa a gente aqui bater o pé e dizer, não, tem fogo de verdade lá. Mas ele está numa situação ali de tormento. Tá bom? Aí a conversa continua. Disse, porém, Abraão, filho, presta atenção no que o pastor grifou aqui. O que está escrito aqui? Lembra-te. Por que eu grifei essa palavrinha aí? Se a alma não tem memória, vai lembrar do quê? Se a alma entra no apagão, nem conversa teria. Se a alma está em coma, se a alma está em hibernação, como é que ela tem capacidade de conversar e de lembrar? Abraão diz para ele, lembra-te, puxa da memória, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, no mundo dos viventes, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, no mundo dos mortos, ele está consolado, tu em momentos. Amém, queridos de Deus? Então, o diálogo faz referência aonde eles estão agora e aonde eles estavam antes. Certo? Então, o pai Abraão está esforçando o rico a se lembrar da vida no mundo dos viventes. Está certo isso? Compreende assim? Então, meus amados irmãos, eles estão conscientes, conversando e com memória. A memória não apagou. Certo? Avança para mim mais uma aí. Na sua folhinha, eu fiz questão de colocar esse croquis. Isso é só um croquis, certo? Como é que eu vou dizer? Uma representação gráfica. Prestem atenção, vou afirmar para ficar bem registrado aqui. Eu não estou me arvorando a dar um mapa do Sheol. Não estou me arvorando a isso, não posso. Eu não tenho, por mais que eu tenha estudado esse assunto, pesquisado, recebido de Deus revelação, eu não posso fazer um mapa das regiões do mundo dos mortos. Porém, a própria palavra me dá elementos para fazer um gráfico, só um gráfico representativo. Tá certo? Então, eis aqui a representação gráfica do mundo dos mortos. Conforme está em Lucas capítulo 16. No verso 26 diz assim: além de tudo está posto um grande abismo. Tem abismo no mundo dos mortos? Tem. É para esse abismo que o livro de Apocalipse diz que Satanás vai ser lançado no milênio, quando começar os 1000 anos. Ele vai ser preso no abismo.
certo? Na região, na dimensão do mundo dos mortos. Tem o seio de Abraão? É. E o outro lado? Preste atenção de que de um lado para o outro, apesar do... O que é um abismo? O que é um abismo? Quem define abismo? Uma fenda. O Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, é um grande abismo. Tá certo? Abismo é uma fenda profunda, tá certo? A coisa abissal é profunda. Então, ainda que se veja de um hemisfério a outro, ao ponto de eles conversarem, entre eles há uma depressão, um abismo que os separa, tá certo? Mas podem se ver e podem se comunicar. Estão no mesmo lugar dimensional, chamado Sheol Hades, separados em lugares diferentes. O que é justo? Não é justo isso? Se for todo mundo embolado lá embaixo do mundo dos mortos, maus e bons, justos e injustos. Pastor, se fosse a fumacinha iria para... É verdade. Essa foi boa. Se as almas fossem os fantasminhas, as fumacinhas trocaram de lado toda hora. É, essa foi ótima. Mas não pode trocar de lado. A palavra é tão bacana, tão detalhada, que diz assim, presta atenção, estamos terminando. E além de tudo está posto um grande abismo, uma fenda, uma depressão. Entre nós, agora no uso plural, nós de cá. Ele está falando com uma pessoa só, com o rico. Mas ele se refere a nós e vós, os de lá. Mais gente do lado de lá. Tem os de cá e tem os de lá. Tá certo? Entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Não é que não querem, não podem. Nem os de lá passar para nós. Aí alguém me pergunta, pastor, se do outro lado está no tormento, por que alguém quer passar para o outro lado? Para quê? Para ajudar. Não é isso? Com certeza. Os piedosos estão do lado de cá, os salvos, os justos. Os perdidos estão do lado de lá. Sentimento humano, solidariedade. Se houvesse um jeito de transpor o abismo para o outro hemisfério, se tentaria resgatar. Mas não podem. É um impedimento feito por Deus. Não mistura. Lá de cá, justos. Do outro lado, injustos. No meio, grande abismo. Amém, queridos meus? O máximo que nós podemos exemplificar graficamente é isso. Tem câmaras, recâmaras, talvez as regiões do mundo dos mortos seja imensa e tenha várias regiões, mas nós não podemos conjecturar. Para falar muito francamente, o pastor tem mais cultura sobre isso que vocês, estudei para isso. Existe um livro apócrifo chamado Livro de Enoque, que é da cultura judaica. Nesse livro apócrifo de Enoque, ele descreve como é que é as regiões lá do mundo dos mortos, detalhadamente. Quem mostrou para ele, não sei. É a viagem de alguém, né? Algum judeu desocupado viajou, escreveu por ali. Então, existe literatura que tenta descrever o mundo dos mortos? Existe. Porém, a Bíblia, ela para aí. No Novo Testamento, Jesus ilustra o mundo dos mortos assim: 2 hemisférios, uns de um lado, outros do outro. Os daqui não podem passar para cá. Não há mudança de estado. Não há mudança de estado, tá certo? Se você morrer, morreu agora, abriu o olho do lado, está quente, você caiu do lado errado. Você fez alguma coisa errada. Morreu do lado errado. Certamente Deus não erra
Você foi para o outro lado. Com seus próprios méritos. Tá certo? Acordou. Não viu a cara de Abraão? Você está do lado de lá. Abraão está longe lá do outro lado do abismo. O que eu estou fazendo aqui? Do lado dos perdidos. Mas você acordou do outro lado. E aquele monte santo. E o pai Abraão, opa, o pai Abraão, legal. Todo lado certo. Isso é definido aqui nessa vida, viu? Já vai para o lado certo. Estou brincando, o negócio é sério, né? Então qual é o outro aspecto que essa passagem nos ensina? Justos e injustos estão separados em dois lados, por um abismo. Amém? Na quinta-feira, eu vou trazer a vocês mais subsídios sobre o Sheol, segundo a cultura dos gregos, segundo a cultura dos próprios judeus. Vou dar a vocês o que eles pensavam sobre o Sheol, para vocês criarem essa cultura no coração de vocês. Mas ela é eminentemente bíblica. Não é crença pagã, é bíblico. Jesus se utiliza do cenário do Sheol numa parábola. Então, se Jesus usou, está valendo. Amém, queridos? Jesus não usou como uma crença, Jesus usou como um fato, como verdade. Aqui na ilustração, está meio, não está meio definido, porque está muito claro, mas aqui, dá uma apagadinha aí, rapidinho, por favor, só um minutinho. Apague, por favor, só para melhorar um pouquinho mais. Apaga aí, apaga aí. Isso, já melhorou um pouco mais. É lógico que é só uma ilustração, mas a ideia, pode apagar, por favor. Pronto. Melhorou? Agora meu cinema. Melhorou bastante, ficou nítido. Apagando a tela embaixo, exagerado. Agora dá para ver o abismo, por isso que eu queria que ficasse nítido. A ideia dos 12 mistérios é essa. De um lado, um lugar mais tranquilo, VIP, pegaram aqui, você dá o lado VIP. Do outro lado, o negócio é quente. E entre os dois hemisférios, um abismo. Tem a possibilidade de se jogar no abismo? Não, não é tudo aqui. Abismo. Vai nada. Os caras já estão mortos, não vão se suicidar de novo. Eles já estão mortos. Eles já estão mortos. Aí vão se jogar mais fundo ainda. Eu não sei se aqui embaixo também não tem fogo. Por isso que eu falei que eu acho que é a sensação de tormento. Porque pode estar apegado à pessoa. Então, aonde correr, o negócio está quente para ele. Agora, presta atenção. Aqui nesse abismo, essa imagem aqui é outra, viu? Eu botei aqui na mesma slide, mas essa imagem aqui é outra. Vamos imaginar que o abismo fosse mais fundo aqui, descesse a imagem. No fundo do abismo, ela perguntou, tem alguma coisa? A palavra de Deus diz que os anjos, alguns anjos rebeldes, que não guardaram o seu domicílio, estão presos em algemas eternas, esperando o dia do juízo. Aqui, ó, nesse lugar profundo aqui do abismo. Tem alguma coisa no fundo do abismo, tem demônio. Entendeu, mano? Eu acho que é plano fogo para frigideira. Né? Eu coloquei essa outra imagem porque alguns teólogos insistem, teimam, que é céu e inferno, na vertical. Agora, diante de Deus, com toda humildade, tem como o abismo ser na vertical? Como é que o abismo funciona na vertical? Que abismo é esse na vertical?
Você tem uma dimensão, você tem outra em cima, e o meio é um abismo. Como é que é isso? Não faz o menor sentido. Abismo nunca será na vertical. Abismo é uma depressão, um buraco profundo. Certa vez, eu já com a mente mais iluminada, eu interroguei um professor de teologia no seminário que fazia. Eu falei, professor, como é que pode ser abismo na vertical? Ele enrolou e não respondeu. Não existe abismo na vertical. Você não pode pegar um buraco e botar ele, né, virar o buraco assim, para o meio. Se fosse um vácuo, vamos imaginar, um vácuo, separando duas dimensões, tudo bem. Mas é um abismo profundo. Tem que ser na horizontal. Estão percebendo a diferença? Isso faz sentido. Um hemisfério, uma depressão e outro hemisfério, horizontal. Na versão de quem quer colocar as almas dos justos, né, em cima e a dos perdidos embaixo, eles colocaram o abismo aqui na vertical. Esse vago aqui no meio é abismo. Como? Pode acender as luzes, por favor. Obrigado. Estamos terminando. Apagou muito, né? Tem que pegar o microfone. O microfone é para isso. Daqui. Precisa. Como é que vamos saber o que está perguntando? Pergunta. Quem está no lado do tormento, ela pode ser salva? Não. Salvo por ser pelo mérito de salvação. Ainda vai comparecer em juízo. Uma coisa que não foi dita é que o mundo dos mortos é temporário. Certo? Eu até estava conversando com o Diácono Júnior, ele trouxe uma ilustração explicando para alguém de uma maneira muito sábia. Você sabe o que é o mundo dos mortos? As almas ficam em custódia até o dia do juízo. Então, por exemplo, no Brasil, se o camarada roubar uma galinha e tomar uma cadeia, ele vai esperar uns 3 anos para comparecer no tribunal para ser julgado. O período de 3 anos é um absurdo, porque ele tinha que ser julgado imediatamente, ele só roubou a galinha. Mas no nosso sistema judiciário ridículo, mais do que primitivo, falho, um camarada que roubou uma galinha por necessidade ou fome, ele vai esperar 3, 4 a 5 anos preso, para depois dizer assim, sai no dia seguinte. Tá certo? Para ser solto no dia seguinte. Esse período de espera até o julgamento, esse período é semelhante ao período das almas na morte. Todos os mortos vão aguardar o seu respectivo dia de ressurreição. Eu não vou me aprofundar em ressurreição nesse seminário, porque nós estamos falando do estado da alma da morte. Mas os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Todos os que estão mortos em Cristo sairão de lá do mundo dos mortos primeiro. E os que não são de Cristo ressuscitam no juízo final. São 2 ressurreições em tempos diferentes. Amém? Respondi? Então, o estado da morte é um estado intermediário. Não é o estado eterno. Tem muita gente assim, fulano foi para o seu descanso eterno. Não existe isso, descanso eterno. Ainda não voltou ao corpo para comparecer em juízo. Acontece que essa teologia errada tira da essência da palavra a coisa mais importante, a ressurreição dos mortos. Paulo diz, haverá ressurreição de justos e de injustos. Todos os mortos vão voltar para os seus corpos, quer na vida de Jesus os santos, quer o restante da humanidade no juízo final. Deus não julga a alma pelada. Todos ressuscitarão corporeamente para comparecer, tanto para receber galardão quanto para receber sentença. Amém, querido Deus? Então o período que se fica no mundo dos mortos é temporário, ainda que alguns já estejam lá há 6.000 anos. Ainda é temporário. Porque tanta questão de pecado quanto a justiça, a pessoa cometeu no corpo. A pessoa cometeu o pecado com o corpo. O estuprador usou o corpo. O assassino usou o corpo. Ele não vai ser julgado só em alma, ele vai receber o corpo dele de volta para ser julgado com alma e corpo. Isso é doutrina bíblica sólida, ressurreição de todos.
Depois eu vou entrar no meio. Se tem, eu falo mais alguma coisa sobre isso. Diga, meu amado. A morte foi Abel. Sim. Então Lázaro morreu 2 vezes. Lázaro morreu 2 vezes. Porque Lázaro morreu, a ressurreição de Lázaro ainda não era a ressurreição gloriosa. Morreu, eu não vejo muita vantagem. Quando eu penso nisso, eu não vejo muita vantagem. O camarada morreu, passou uns dias lá embaixo, depois voltou, viveu mais alguns anos e morreu de novo, voltou ao mesmo lugar. Certo? Será que vale a pena morrer 2 vezes? Não é isso? Ele não contou. Se ele contou para o marido e para a sua irmã Marta. Ele não contou como é que é lá embaixo. A gente quer falar, acabar com o mistério. Ora, moças. Pastor, Sim. mas o que define qual o lado que a gente fica? As obras praticadas em vida ou o fato da pessoa aceitar ou não a Jesus? Aí eu vou entrar no mérito de julgar as almas. Eu não vou me propor a julgar as almas. Quem vai definir, quem vai para um lado do outro é Deus. Para nós aqui em vida, nós cremos que aquele que é de Cristo já passou da morte para a vida. Já está na nova condição, tá certo? Então, com certeza, se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Certo? Enquanto estamos vivos aqui na carne, ainda é possível apostatar na fé. Muita gente não crê assim, mas é possível. A palavra de Deus endossa isso em inúmeros textos. Então, se eu morrer salvo, eu tenho uma certeza de que estarei do lado dos justos. Só isso. Mas para esperar a ressurreição. Tá certo? Estou gozando nada ainda, estou só esperando a ressurreição. As pessoas que morreram sem conhecer a Cristo. Aí nós vamos entrar num outro mérito que não dá às 10h10 da noite. A pessoa que morreu sem Cristo. E vamos entrar em mérito do juízo final. Não é bem isso que eu quero falar nesse seminário. Pastor, há muito tempo eu ouvi dizer na igreja onde eu fui, aqui em Jacarepaguá, e depois, agora há pouco tempo, eu estava vendo, entrei no YouTube de novo, procurei e tornei a achar, creio que tem outras pessoas aqui que já tenham visto isso também, que alguns anos atrás os cientistas fazendo uma escavação, Conheço. uma escavação que Ouviram os murmúrios lá de baixo. isso, eu queria que o senhor dissesse algo, se o senhor crê nisso ou não, se há essa possibilidade, como é que é isso? Vamos imaginar que Deus queira ter deixado de se ouvisse alguma coisa. Eu não posso provar se eu ouvir um murmúrio ou se eu ouvir os gases que saem de dentro da terra fazendo barulho. Mas o som Certo? Parecia. Como provar? Gravaram? Compararam com a voz humana? Hoje tem capacidade de comparar sons, tá certo? Há muita vontade de querer definir isso aí, tá certo? Se foi som de morto, Deus permitiu, porque lá embaixo é uma dimensão espiritual, não física. Eu vejo como uma permissão de Deus, porque é uma coisa muito tremenda, muito linda. Seria um testemunho interessante. E eles estavam ali, o propósito deles era outro. Seria um testemunho interessante, mas é ainda, ao meu ver, conjectural. Conjectura, não há uma prova conclusiva. Há muita especulação e nós estamos querendo sempre achar uma prova das coisas sobrenaturais, né? Sempre. Amém? Vamos terminar? Já são 10h15. Avança aí para mim hoje. Eu pensei que já estivesse acabado, por isso que eu relaxei. A mesma parábola ainda de Lucas 16, finalzinho dela, verso 27 até o 31. Vou ler rapidamente, com os destaques para você entender. Ainda continuamos aprendendo com aquela mesma parábola. Eu pensei que eu tivesse findado. Então replicou, não é? Quando o pai Abraão disse que não dá para mudar de lado, o rico replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. O morto lá no
dos mortos, se preocupando com quem? Com os parentes vivos no mundo dos vivos. Tá certo? Mais do que tem lembrança. Muito mais do que tem lembrança. Está completamente consciente e preocupado com os seus parentes. Ele mesmo explica, verso 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E já que ele está lembrando da parentela, sabe que a parentela também faz as coisas que ele fazia, está completamente lúcido, consciente, com memória, lembrando do mundo dos vivos. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, o Moisés aí é referência aos 5 primeiros livros, Pentateuco, e os profetas, ele tem a lei de Deus, a palavra de Deus. Ouçam-nos, ouçam a palavra. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. O que ele está pedindo? Que alguém saia do mundo dos mortos e volte para o mundo dos vivos, ressuscite. Pediu muito, pediu muito, pediu errado, pediu muito, não pode, não deve, e muito menos para salvar só a parentela dele. Ele não está preocupado com a humanidade, está preocupado com os 5 irmãos. É aquela coisa bem egoísta. Verso 31. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas a palavra, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que fosse permitido que alguém voltasse a viver no mundo dos viventes para dar o alarme, eles não iriam ouvir. Eles têm que crer pela palavra. Amém, queridos? Assim como vocês estão sendo confrontados aqui com a palavra, e devem crer na palavra. Amém? Precisa vir um morto de lá para te convencer que o negócio é sério? Qual é a conclusão que chegamos nesse final de aula dessa noite? Os mortos estão dormindo? Não. Os mortos estão conscientes? Sim. Eles têm memória? Sim. Memória do mundo dos vivos? Sim. Completa memória. Conversam? Sim. São pessoas discerníveis? Sim. De alguma forma são discerníveis. Só para aguçar e fechar assim, nós vamos orar? Se as almas estavam dormindo, para quem Jesus pregou quando morreu e desceu ao Sheol? Você sabia que Jesus foi lá embaixo pregar? Quem fez seminário do Evangelho do Reino sabe. Jesus, ao expirar, ele não subiu, ele desceu, fazer obra lá embaixo, no mundo dos mortos. Se você não fez seminário, é em julho. É bem-vindo em julho para aprender sobre isso. Efésios 4, 9 e 10. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia o quê? Venha comigo aqui, para onde a alma de Jesus foi quando saiu da cruz? Descido às regiões inferiores da terra. Amém, queridos Deus? Para onde Jesus foi quando a alma dele expirou no céu? Desceu. E chama de regiões, no plural. Esse detalhe é fundamental. Não é um lugarzinho qualquer. Tem áreas vastas lá embaixo. E o que Jesus foi fazer lá embaixo? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que ele vai fazer lá embaixo? Avança aí para terminar. 1 de Pedro 3, versos 18 a 20. Aqui tem uma imagem aqui meio... Não precisa apagar a luz não. Tentando ilustrar isso, né? Jesus chegando no mundo dos mortos e as almas aqui embaixo. Né? O que Jesus foi fazer lá embaixo, a alma dele? 1 de Pedro 3, 18 a 20 diz: pois também Cristo morreu. Morreu? Houve separação da alma do corpo de Jesus? Tecnicamente é isso que é morrer. Então, preste atenção.
Jesus disse assim nas suas últimas palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso expirou, saiu, correu. Essa ideia de subir, a pessoa pode ler assim e achar: se entregou nas mãos do Pai, subiu. O Pai está no céu. Entregou à gerência do Pai. O Pai é que direciona. É a mesma coisa quando Estevão está sendo apedrejado e diz: Senhor, nas tuas mãos entrego minha alma, meu espírito. Dá rumo para minha alma, é esse o sentido. Porque a palavra de Deus diz que Jesus não subiu, antes desceu. Amém, querido Deus? Morreu uma vez, né? Pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Diz aqui comigo: morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão. Então o que Jesus vai fazer lá embaixo? Pregar. Qual é o conteúdo do sermão? Ninguém sabe. Não está escrito na Bíblia. Por que Jesus foi pregar lá embaixo? Para quem Jesus foi pregar lá embaixo? Eu não vou nem entrar no mérito disso aí, porque vai haver um monte de especulação. O fato é, ele foi pregar lá embaixo. Se as almas, como alguns pensam, estão dormindo, ele encontrou uma plateia dormioca. Imagina se eu vou aqui ensinar a palavra de Deus e está todo mundo dormindo, roncando até. Alguém vai ouvir meu falar, meu discurso? Então, mais uma vez, o texto deixa claro que as almas estão lúcidas e conscientes. Amém? Estavam aptas para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Não vou entrar no mérito se houve salvação. Algumas pessoas pensam assim: se Jesus pregou, houve salvação. Aí é especulação demais. Quer dizer então que todo mundo que estava do lado de cá se converteu e passou para o outro lado? Não. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: para que ao nome de Jesus, preste atenção, se dobre todo o joelho. Dobrar o joelho é reverência, honrar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. No céu, quem reverencia Jesus no céu? Todos os anjos, todas as sortes de anjos, arcanjos, querubins, se reverenciam o Cordeiro. Na terra, quem deve reverenciar Jesus na terra? Nós, os vivos. E debaixo da terra, quem reverencia Jesus debaixo da terra? Os mortos. Amém, queridos Deus? Todas as dimensões, céu, vivos e mortos, todos devem se dobrar diante do nome de Jesus. Então, o que cremos, apesar de não ter o teor do sermão, é que Jesus foi se apresentar a esses mortos. Por quê? Para esses em especial. O texto diz quem são. Quem são esses? Os quais, no outro tempo, é um povo de outro tempo, esses mortos, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Quem morreu nos dias de Noé? Uma humanidade inteira. Sobrou 8 almas. Havia milhões de pessoas já na terra quando veio o dilúvio. Essa primeira humanidade que morreu até o dilúvio não recebeu qualquer revelação de que Deus teria um filho. Quando é que começa a ter revelação do Cristo, do Filho de Deus? A partir do pai Abraão, pai da fé, depois do dilúvio. A humanidade que morreu antes do dilúvio nada sabia sobre ter do pai ter um filho. Eu creio que é assim. Deveriam, no dia do juízo, usar isso a seu favor. Se eu soubesse que Deus tinha filho, tinha sido melhor. Então, para que não haja desculpa, fiquem desculpáveis, até os mortos, diante do dilúvio, sabem que Jesus é Senhor dos mortos. Amém? Amém. Só isso. Ele é Senhor de todos, de vivos e de mortos.
Amém? Terminamos assim, fica de pé, vamos orar. Me perdoa, vou estar na hora.